Bem-vindos a mais um Clube de Edição e neste de hoje nós vamos falar sobre as atualizações que o Lightroom teve agora em outubro. Portanto, vamos na versão 13 ou 13.0.1 e em termos de Mac eu já tive algum feedback que apesar de ser compatível com o Monterey, vai haver algumas das novas funcionalidades que não vão estar presentes ou que não vão ser suportadas por processadores, ou não sei ainda se é o sistema operativo ou se são os processadores mais antigos que não suportam. Mesmo nesse time Mac onde eu vou fazer, onde eu tenho as coisas de streaming e de filmar o ecrã, não é o meu MacBook, portanto vai-se sentir aqui que realmente há uns módulos que são bastante exigentes no que toca a processamento da câmara. Vamos olhar então para essas novidades. Em termos de pequenas atualizações, fala-se um pouquinho na melhoria da performance, fala-se na melhoria da exportação para DNG, alguns bugs que foram corrigidos, mas essencialmente este update acaba por assentar em dois módulos novos e uma funcionalidade bastante útil e que eu já dava voltas para conseguir ter o mesmo efeito no passado com o Lightroom anterior. Por isso vamos então olhar aqui para o software. Muito bem, em primeiro lugar, o que vão notar é que nós temos dois formatos novos de exportação. Deixa eu ver aqui a janela de exportação. Vão ver que temos aqui o JPEG XL e temos também aqui o AVIF. São dois formatos e são formatos específicos e que estão relacionados com a exportação para ecrãs que suportam a tecnologia HDR. E aí vamos entrar então no novo módulo. Quando nós entramos aqui na parte de revelação, ou no Develop, vão ver que no topo, do lado direito, eu vou pôr isto um pouquinho mais ampliado, vão ver aqui que do lado direito nós temos Auto, os presets preto e branco, e de repente temos aqui HDR. Reparem que o HDR adultera uma imagem, contudo isto não é o HDR standard que estamos acostumados, onde muitas câmaras fazem o bracketing e que depois, juntando várias imagens com diversas exposições, o algoritmo dá-nos menos sombras nas zonas menos iluminadas. Eu pessoalmente não sou muito fã no exagero porque torna a imagem muito flat, muito 2D, mas pronto, isto é uma técnica de composição que é o HDR. Este HDR, como podem ver, estende-nos aqui toda a parte de ferramentas e passamos a ter aqui mais umas características que nós podemos mexer e que estão diretamente relacionadas e exclusivamente relacionadas com os ecrãs HDR e com essa tecnologia. A Adobe espera que estes dois formatos, o JPEG XL e o AVIF, se comecem a expandir e tornar um standard, que esses ecrãs comecem a aparecer no mercado e aí sim fará sentido trabalhar com isto. Chamo a atenção que em nada Deixa-me só voltar aqui para trás. Em nada este formato de ficheiros é útil, ou até tanto este módulo HDR como a exportação JPEG XL ou AVIF são úteis para apresentarem ecrãs standard ou inclusive para impressão, impressoras de jato de tinta. Esqueçam, não adultera a imagem, não serve para nada, portanto vamos esperar e aguardar que esse ecrã se comece a tornar um standard para começar a fazer sentido tirar partido dessa tecnologia. Vamos então agora para a parte que nós temos aqui que tem causado algumas dúvidas e que é bastante simples, portanto não vale a pena nós estamos a complicar. Deixa-me só pôr aqui a imagem como estava, muito bem. Não vamos complicar o que é simples. Muitas pessoas entraram em pânico com o Color Mixer, porque de repente passamos a ter aqui uma pipeta, passamos a ter aqui uma nova apresentação. Nada mudou, a tecnologia está lá toda. Nós carregarmos aqui em Mixer, nós vamos voltar ao standard que nós conhecíamos, portanto o ajuste WSL por canais de cor, que já tínhamos, luminância de um lado, saturação e o hue ou o matiz do outro. E depois temos a opção de visualizar exatamente a mesma coisa, só que visualizar de outra forma, onde temos tudo por extenso na vertical. Eu
está muito acostumado a usar assim, e quantas vezes nos acontecia de nós querermos, por exemplo, nesta imagem, alterar o verde de fundo, e quando eu ia picar na saturação dos verdes, não era o tom exatamente que eu queria adulterar, e muitas vezes eu tinha que ir ao Photoshop, dar aqui um jeitinho por camadas, por layers, na cor que eu queria adulterar. Agora, com o Point Color, nós podemos picar qualquer cor da nossa imagem e a partir daí nós podemos afetar essa cor. Como podem ver, claro que isto é uma ferramenta muito delicada, isto vai afetar, como já vimos no clube de edição em edições anteriores, quando eu afeto o azul, regra geral, estou a afetar todos os azuis da imagem, o branco normalmente tem muito do tom azul, e então temos aqui uma nova forma de visualizar, uma visualização que nos permite tornar monocromático tudo aquilo que não está a ser afetado por aquele tom de cor, e então passarmos a ver exclusivamente aquilo que nós queremos alterar, ok? Como podem ver, eu posso trabalhar aqui a parte da luminância, e depois eu aqui consigo também, mais que a luminância aqui é um pouco o tom dentro daquela cor, mas sim, é direto a luminância. Vamos ter exatamente a mesma coisa, o shift para onde é que eu quero passar a saturação, a menos ou a mais, e depois o matiz para onde é que eu quero transformá-lo. Volto a visualizar a minha imagem sem este preview monocromático e aí eu posso, se quiser, tornar mais apercebido este verde em relação às cores todas que eu tenho na minha imagem. Mais uma vez nós podemos aqui reduzir o espectro ou aumentar o espectro que está a ser afetado, isto é, o número de cores à volta daquela cor que nós vamos permitir que afete ou não. Como podem ver, o fundo, isto é ali ao pé do guincho, do cabo raso, podem ver aqui do lado direito da água que consoante eu aumento ou diminuo o range, afeta mais essas zonas ou menos, porque são cores um pouquinho ao lado daquela. Basicamente é uma nova modo de visualizar e ao mesmo tempo é a possibilidade de eu alterar qualquer cor que exista na minha fotografia. Obviamente isto também não só se aplica a uma cor, nós podemos chegar aqui e agora trabalhar o tom de pele, torná-lo mais em conformidade com a minha imagem. Se eu quiser acrescentar agora o preto desse cesto também, quer dizer, o preto é a única cor que não podemos alterar aqui, mas por exemplo, se eu quiser alterar estas rochas e torná-las um pouquinho mais escuras, e posso ir aqui acumulando, obviamente também posso apagar um ou posso vir aqui e apagar todos, ok? No que toca a máscaras, eu também posso chegar agora aqui a uma máscara, vou fazer aqui um Select Sky, como podem ver isto já para esse IMAX 2017 já é um pouquinho pesado, e agora obviamente eu posso dentro da minha máscara utilizar também a ferramenta da WSL, que antes não a tínhamos aqui disponível, e posso picar também as cores dentro da minha máscara. Portanto, é mais uma forma dentro das máscaras de fazer exclusão, só que nesse caso não é uma exclusão de máscara, como vimos, acho que foi no capítulo anterior, é mais uma forma de eu dentro só daquela máscara, portanto, voltando aqui ao exemplo que eu dava no início, eu vou apagar esta máscara, eu vou selecionar as rochas verdes, as únicas que eu queria alterar, faço uma máscara e agora dentro desta máscara eu poderia fazer a exclusão, se eu quiser o subtract do braço, acho que não vai valer a pena porque isto é só mesmo o tom verde, e agora sim seleciono o verde, vou retirar então a saturação a estas rochas. E, como podem ver, estas do lado direito não foram afetadas porque eu estava a trabalhar exclusivamente dentro daquela máscara. O outro
e como estão a ver, não são muitas atualizações, mas foram realmente aqui dois módulos importantes. No Color Mixer foi só um update, o HDR é um novo módulo que para já não vejo grande utilização, e por fim nós vamos ter aqui um novo módulo de Blur. Ver se eu encontro, está aqui. Muito bem. O módulo de Blur faz a semelhança daquilo que as câmaras dos telemóveis fazem, portanto faz uma análise da imagem, faz uma análise em termos de profundidade de campo, faz as suas máscaras e define então o que é que está a cada distância, ok? Eu ao fazer o apply, ele a primeira coisa que faz é analisar a imagem e por omissão ele parte do princípio que nós estamos perante um retrato ou uma foto com uma figura humana e que a figura vai ser aquilo que nós queremos em foco, ok? Essa ferramenta também é algo complexo, é muito fácil fazer uma imagem ficar horrível quando falseamos a profundidade de campo e o blur. Por isso nós temos também aqui uma ferramenta de visualização que, para quem conhece a Sonys, sabe que na Sonys existe um modo de foco que, mais do que ser o picking, é um modo por camadas de temperatura de cores, em que me permitem, quando estou a fazer o foco manual, saber o que é que está em foco, mas também saber o que é que está mais próximo da objetiva e o que é que está mais afastado, de forma a ser mais perceptível como é que eu consigo chegar a esse ponto e quando é que eu chego a esse ponto. É muito parecido a isto. Como podem ver, nós temos aqui as layers por temperatura de cor, o que está mais roxo e mais frio acaba por estar mais distante, o que está preto está completamente no infinito, e quando começamos a ganhar aqui o púrpura, quando começamos a chegar aos laranjas, estamos a começar a aproximar-nos. O Focal Range permite-me definir sobre quanto é que eu quero atuar, no fundo é quase como se eu estivesse a mexer na abertura deste blur, a profundidade de campo, o comprimir do desfoque ou não da minha imagem. Quanto mais eu abrir, significa que menos eu estou a afetar em termos de desfoque. Quanto mais eu o fechar, mais sobre um objeto, isto é, quase como se eu tivesse uma abertura maior em relação ao resto do que nós lá temos. E agora sim eu posso aumentar a quantidade de blur que eu estou a aplicar na minha imagem. Como podem ver, puxa bastante pelo computador. A única coisa que eu tenho aberta praticamente é o software de realização e o Lightroom. E honestamente, eu acho que isto vai ter sempre imperfeições e não é só isso. A mim tira-me um pouco o prazer. Acho que isto é daquelas coisas que, feito em câmara, é muito mais giro. Agora vou fazer aqui, tirar o apply. E vamos voltar a dar aqui o apply. E como podem ver, o fundo sofre um grande desfoque. O que é certo é que realmente está muito bem conseguido, muito melhor do que o modo retrato de algumas câmaras de telemóvel. Como podem ver, o recorte aqui está muito bem conseguido. Como é óbvio, nós estamos aqui a ver uma pessoa em que não temos assim, temos a linha de recorte muito bem definida, o que faz com que seja muito fácil realizar este blur. Vão ver que com outro tipo de objetos, principalmente com cães, com coisas com pelo, vai ser muito mais delicado esse aplicar de bokeh. E por fim, esta ferramenta ainda me permite selecionar qual é o tipo de bokeh que eu quero, portanto, qual é o tipo de objetiva, se estamos a falar de uma planar, se estamos a falar de objetivas de hexagonais, portanto, qual é a forma em que eu vou ter esse bokeh. Mais uma vez podemos aplicar maior ou menor intensidade a esse bokeh, não confundir bokeh com flare, apesar das imagens aqui darmos uma ideia de flare, isto tem a ver com a forma como é construída a objetiva e qual é o tipo de resultado que isto nos vai dar. Depois ainda temos aqui uma ferramenta que nos permite refinar o foco e o blur. E com esta ferramenta nós podemos fazer o quê? Forçarmos nós um desfoque. Por exemplo, se eu não quiser que esta caixa que está aqui em frente ao oceano esteja em foco, eu posso usar a minha ferramenta de blur, basicamente é uma brush, e eu posso
aplicar aqui o blur sobre a caixa, porque quero exagerar completamente o... Vou usar também na pedra, quase como se eu estivesse aqui com uma 0,95. Estou a exagerar de propósito para verem a treta que isto está a ficar, por isso muito cuidado com essa ferramenta, como qualquer ferramenta que meta máscaras. Agora sim, eu diria que podemos baixar a quantidade, o amount de blur que está aqui aplicado, de forma a tornar esta imagem dentro do falsa ligeiramente real. Acho que é uma ferramenta que está muito, muito bem conseguida. Não acho que seja uma ferramenta criativa, não acho que seja uma ferramenta para dizer vou fotografar agora tudo F8 e quando eu quiser bokeh eu vou lá e trabalho. Acho sim que pode ser uma ferramenta que em certos casos, principalmente em campanhas ou num trabalho mais técnico, onde eu realmente tenho que desfocar algum objeto ou alguma coisa que está a dar-me algum ruído, principalmente em coberturas de eventos, temos muita marca, muita coisa por trás, pode ser uma ferramenta para dar um toque na imagem, obviamente com peso e medida, de forma a não tornar a imagem completamente falsa, não é? Se não parecem aquelas imagens que nós vemos nos documentários, em que eles focam a cara das crianças ou desfocam as marcas que estão no fundo porque não querem que apareçam no documentário. E no fim do dia acaba por ser a única coisa que nos chama a atenção é aquele desfoque exagerado no fundo. E agora, como podem ver, o antes e o depois da imagem, acabo por ter aqui um desfoque um pouquinho mais suave. Aliás, este desapareceu-me completamente. Portanto, cada vez que eu faço o apply e o tiro, pelos vistos eu perco o refine que eu faço na minha imagem. Essas imagens todas que eu tenho aqui, se calhar também não são um bom exemplo, porque eu estava a fotografar com uma 50-1.2, portanto as imagens já por si têm um desfoque bastante pronunciado, mas deixa-me ver se eu tenho aqui mais alguma imagem para fazermos aqui outro exemplo. Muito bem, nós temos aqui esta imagem, onde nós podemos ver que temos os candeeiros, como é óbvio, estão à mesma profundidade de campo, os candeeiros estão focados, porque estão na mesma linha do rosto do Luciano. Se eu quiser então aplicar aqui um desfoque, eu posso então aplicar e depois com o Refine dar um pequeno desfoque ali. Para qualquer pessoa que tenha bom olho em termos fotográficos vai perceber que essa imagem foi completamente adulterada. Muitas vezes em campanha publicitária, quando se vai pôr um texto aqui, o ter aqueles candeeiros de manter a comida quente desfocados vão permitir dar maior leitura ao lettering do que se não tivéssemos. Portanto, agora vamos aqui, blur, e agora eu posso chegar aqui e fazer a minha máscara para desfocar aquela zona da imagem e então realmente só ter o recorte nesta caixa e no chefe. Posso baixar o amount, a quantidade de blur que aplica ao resto da imagem, acho que a que tinha já era suficiente. E mais uma vez, vocês conseguem ver, o software consegue analisar em termos de profundidade cada detalhe da imagem e definir quanto é que está a distância e depois obviamente aplicar todos os objetos. Por omissão, como viram, ele automaticamente vai ao elemento humano e aos objetos que estão na mesma profundidade de campo. Contudo, se eu quiser, eu posso selecionar aqui e dizer que quero apenas o foco na zona das mãos. Mãos aqui também estão a mesma profundidade, mas o que eu quero dizer é que eu posso ter uma imagem onde tenho um produto, onde tenha um backshot, um produto e querer o foco nele e não nas pessoas que me aparecem de fundo na imagem, quando por omissão o blur vai procurar o elemento humano. Dessa forma aí sim eu vou selecionar o objeto e passo então a aplicar o blur sobre o resto da imagem. Praticamente são estas as atualizações que sofreu o
o Lightroom agora em outubro. Há ainda essas versões, eu acredito que tenham uma série de atualizações, principalmente a de Blur, e uma otimização, porque realmente a ferramenta é ainda bastante pesada, e é normal que todos os anos, nessa altura, as atualizações de Photoshop vieram o mês passado, e que eu até falei delas numa conversa do dia desta semana, sobre os filtros, e aqui nós vemos essas novas atualizações e normalmente até dezembro acabam por ficar estabilizadas com o nosso feedback e propriamente com o relatório que a Adobe recebe cada vez que estes módulos dão erros. Muito bem, fiquem bem, até a próxima semana. Fico a aguardar que me deem temas que queiram ver aqui discutidos, porque nós realmente no grupo do WhatsApp este mês não definimos temas, mas achei que era apropriado avançarmos com esta parte das atualizações para vocês poderem então olhar para estas ferramentas não como um bicho de 7 cabeças, mas como algo que acrescenta e que acaba por seguir a mesma lógica de todo o Lightroom até agora. Até a próxima semana, fiquem bem.